Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como retornar a quantidade de compras que um cliente realizou. Para isso será utilizado o Group By. Por exemplo, eu tenho a tabela usuário e a tabela compra. Internamente eu tenho uma tabela de relacionamento, indicando que uma determinada compra, por exemplo, a compra 1 pertence ao usuário 2. A compra 3 pertence ao usuário 1 e assim por diante. Você pode fazer esse relacionamento e buscar a quantidade de compras que um determinado usuário realizou. Então, o que será implementado é o seguinte: aqui eu tenho os usuários cadastrados no banco de dados, são estes usuários, são 5 usuários, e cada usuário tem uma quantidade de compra que o mesmo realizou. Por exemplo, o usuário 1 realizou 6 compras, o usuário 4 realizou 5 compras, o usuário 3 realizou 7 compras. Aqui eu estou ordenando pela primeira letra do nome do usuário, por isso que está esta sequência de número. Esta sequência do ID do usuário refere-se porque eu estou ordenando através do nome do usuário. O importante é a quantidade de compras que o usuário já realizou. Eu consigo contar a quantidade em uma tabela secundária. É isso que será implementado nesse tutorial. Então, bora codar. Para começar, você precisa ter um servidor PHP no seu computador, pode ser o AMP Server, XAMPP, independente. Caso você não tenha instalado e não saiba como utilizar, abaixo desta aula vai ter um link para um tutorial apresentando como instalar o AMP Server. Com o AMP Server instalado, eu já startei e com o AMP Server startado, posso acessar. Somente antes de acessar, eu criei o diretório dentro do AMP Server, o diretório Selk, e em seguida os dois arquivos, index e conexão. Portanto, com o AMP Server startado, posso acessar no navegador, coloquei localhost, em seguida o diretório Selk e acessei o arquivo index que eu já tenho criado dentro do AMP Server, este arquivo index. Então, eu abro esses dois arquivos que eu tenho dentro do diretório Selk, será utilizado editor Visual Studio Code, abro o editor, já abri os dois arquivos e eu tenho o arquivo conexão e o arquivo index.php. O index.php é a estrutura básica do HTML e o arquivo conexão que possui a conexão com o banco de dados. Vamos ver o banco de dados. Então, localhost, eu retorno novamente para localhost, acesso somente localhost, em seguida acesso o phpMyAdmin, o programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Ao acessar o banco de dados, no meu caso eu já tinha realizado o login, então eu realizo o logout, acesso novamente. O usuário padrão é root, a senha em branco e a base de dados MySQL. São essas credenciais, são as mesmas que eu estou utilizando no arquivo de conexão. Banco de dados local, usuário root, a senha em branco e em seguida o banco de dados MySQL. E a base de dados e a porta logo eu apresento. Realizo o login. Após ter realizado o login, eu já tenho a base de dados Selk, essa base de dados que eu estou utilizando na conexão, a porta 3306. Caso não tenha necessidade de utilizar a porta, você pode excluir, simplesmente desta forma. Vou testar se realmente eu consigo realizar a conexão. Para isso, eu acesso o arquivo index, porque o arquivo index tem a estrutura básica do HTML e também está incluindo o arquivo conexão. Deve retornar esta frase: conferir, atualizo conexão com banco de dados realizado com sucesso, porque as credenciais estão corretas. Caso as credenciais não estivessem corretas, iria ser redirecionado no CAT e apresentado a mensagem de erro, qual é o erro que ocorreu. Em função de ter realizado a conexão com sucesso, eu posso continuar. E nessa base de dados Selk eu criei 3 tabelas. Quais são essas 3 tabelas? Eu retorno no diagrama, então eu tenho um diagrama, a tabela usuários, a tabela compras e a tabela de relacionamento, a tabela usuários. Desta forma, este usuário pode ter várias compras. Um usuário realizou a compra 5, ou o usuário 1 realizou a compra 6, o usuário 1 realizou a compra 7 e assim por diante. Inclusive, esse diagrama eu já transferi para o banco de dados, criei as 3 tabelas. Primeira tabela
usuários. Nessa tabela usuário eu cadastrei 5 usuários. Depois eu tenho a tabela compras. Essa tabela eu cadastrei 31 registros, coloquei somente o ID e quando a compra foi realizada. E depois eu tenho a tabela de relacionamento usuários-compra, indicando que a compra 1, esta compra que foi realizada nesse determinado dia, pertence ao usuário 1. A compra 2, esta compra 2 realizada nesse determinado dia, pertence ao usuário 2, este usuário. Depois eu tenho a compra 3, essa compra 3, quem realizou? Quem realizou foi o usuário 2, então o usuário 2 é esse daqui. Eu quero ver quantas compras este usuário realizou, quantas compras esse outro e assim por diante. Para isso eu utilizo Group By. Vamos então começar agora a implementar. Para implementar aqui no arquivo index, eu já tenho a conexão com o banco de dados, então eu já posso criar a query. Abro o PHP, já finalizo o PHP, internamente eu crio a query. Para criar, então eu coloco select, selecione quais são as colunas da tabela usuários, eu quero a coluna ID, nome, e-mail, são essas colunas. Eu coloco ID, depois nome, vírgula, e-mail, from, da qual tabela, da tabela usuários. Palavras reservadas eu coloco sempre em maiúsculo para ser mais fácil de identificar. Depois do from, eu já posso retornar os valores. Então, esta query eu atribuo para uma variável query underline usuários. Preciso preparar esta query. Para preparar, primeiro eu pego a variável que possui a conexão, é a variável con. Quem é essa variável con? Esta variável que possui a conexão com o banco de dados. Utilizo a função prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Após ter preparado, eu atribuo para uma variável sendo result underline usuários, porque eu tenho os usuários. Posso executar agora esta query. Para executar, pego result usuários e a função execute para executar. Eu já tenho o resultado. E para ler o resultado, em função de ser mais de um registro, eu preciso utilizar o while. Toda vez que ele passar aqui pelo while, ele vai ter os dados de um único usuário. Então, eu coloco no singular o usuário e eu quero ler o valor que está dentro de result usuário. Para ler, eu utilizo a função fetch e em seguida eu estou utilizando o PDO. Então, aqui também indico que será utilizado o PDO e ao indicar que será utilizado o PDO, eu posso colocar fetch a source para imprimir o valor através do nome da coluna. E em seguida dou um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os valores que estão na variável linha usuário. Toda vez que ele passar pelo while, ele vai dar um var dump em um único usuário. Atualizo, já tem os 5 usuários. Exato. Agora eu quero pesquisar quais são as compras agora aqui. Para isso, será em uma tabela secundária, será necessário utilizar o inner join. Caso você não saiba como utilizar o inner join ou left join, abaixo deste tutorial vai ter um link para um tutorial apresentando como utilizar o inner join, também a diferença entre inner join e left join. Coloco o inner join para buscar em uma tabela secundária. Na qual tabela que eu quero pesquisar? É nessa tabela usuários compra. Posso colocar um apelido, USR de usuário, e em seguida de comp de compra. Somente não é obrigatório, mas vou seguir o padrão, colocar o S, mas não é obrigatório colocar o S para indicar o apelido. Onde na tabela identificada USR, a coluna, qual coluna? A coluna é relacionada ao usuário. Esta coluna deve ser igual, coloco o ponto, ela deve ser igual, só que eu quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Esta chave estrangeira deve ser igual a esta chave primária. Então, eu posso identificar a tabela, o usuário, então atribuo um apelido, S, USR. Eu não posso colocar user. Por que eu não posso colocar o user como apelido? Porque se eu retornar no banco de dados e começar a digitar
user, observem que user é uma palavra reservada. Sempre pesquise para verificar se a palavra não é uma palavra reservada. Se for uma palavra reservada, você não pode utilizar. Então, se é uma palavra reservada, não posso utilizar, então eu utilizo o SR, sem a letra E no meio. Indico que dessa tabela usuário eu quero o ID, nome e também o e-mail. Ok, vou retornar os valores, somente falta indicar que esta chave estrangeira deve ser igual a esta chave primária. Desta forma, eu estou buscando na tabela secundária, só conferir se continua funcionando sim, inclusive agora retornou muito mais usuários, mas não existem esses usuários. Por quê? Ele retornou um usuário para cada compra. Eu pego este apelido e em seguida quero buscar a coluna ID. Mas agora temos um problema. Eu tenho a coluna ID neste local e neste. Qual ID que vai ser retornado? Vai ser retornado o ID do usuário, o ID da compra. Estava ID do usuário, está correto, mas se eu atualizar, agora retornou o ID da compra. Eu tenho quantos usuários no banco de dados? 5. Então, como que ele trouxe ID 31? Não, este ID 31 refere-se ao ID da compra, porque eu tenho 31 registros neste local. Então, ele pegou este último ID, este ele ignorou. Então, se eu quero os dois, eu também atribuo um apelido. Eu sempre coloco primeiro o nome da coluna, depois o nome da tabela, ou vice-versa, mas eu sempre coloco o nome da coluna e o apelido que eu dei para a tabela para ser mais fácil. E aqui também, nome da coluna e em seguida o apelido que eu dei para a tabela. ID, underline, estava correto, era o SR, underline, copy de compra. Agora sim, conferir como que ele vai retornar. Aqui não é obrigatório, mas você pode colocar o S para seguir o padrão. Atualizo, agora retornou corretamente. Sim, ID do usuário, exato, e aqui o ID da compra. O ID do usuário, no máximo, até o número 5. Agora, o ID da compra, ele chega até o 31. Quando eu tenho duas colunas iguais, eu utilizo eles para resolver o problema. Mas eu quero trazer somente uma vez o usuário. Então, por exemplo, o usuário 2, eu quero retornar somente uma vez, eu quero somar a quantidade de compra. Para isso, eu utilizo o group by. Acrescento neste local o group by e, em seguida, indico que eu quero utilizar qual coluna como referência. Esta coluna user ID, porque ele deve retornar somente o usuário. Se eu tenho 5 usuários, ele deve retornar somente os usuários uma única vez. Por isso, eu utilizo esta coluna como referência. Agora, para contar, eu faço o seguinte. Então, agora eu não utilizo mais isso daqui. Eu não vou retornar mais isso, porque eu vou retornar usuário 2, por exemplo, uma única vez. Eu não quero retornar, por exemplo, aqui usuário 2, estou retornando 2 vezes. Uma vez para cada compra. Aqui também o usuário 2 para a compra 4. Aqui eu quero retornar uma única vez o usuário e somar essas compras. Para isso seria contar, não somar. Aqui eu quero contar a quantidade. Para contar, utilizo count e em seguida utilizo o user comp, sendo o apelido da tabela, e utilizo como referência qual coluna que eu posso utilizar. Venho em estrutura. Eu posso utilizar a compra ID. Utilizo esta coluna como referência neste local. Conferir como que vai ficar. Atualizo e agora já tenho. Usuário 1 tem 6 compras. Quantas vezes ele retornou? Retornou 1, 2, 3, 4, 5. Ele retornou 5 vezes. São os 5 usuários que eu tenho cadastrado no banco de dados na tabela usuário. Ele retornou que o usuário 1 tem 6 compras, o usuário 2 tem 7 compras, o usuário 4 tem 5 e assim por diante. Se você somar esses números aqui, vai ser o total de 31. Depois que eu já estou indicando o valor, já estou retornando a soma, eu posso imprimir. Então, ao invés de eu dar um var dump, eu dou um extract no array para imprimir através do nome da coluna. Coloco echo e em seguida ID do usuário, e o ID do usuário está na coluna ou no
alias está no alias, então eu utilizo o alias, porque eu estou imprimindo através do alias. Aqui é a chave sendo a posição no array. Esta posição, em função de ter dado o extract, eu dei um extract neste array, eu posso utilizar a posição sendo a chave como uma variável para imprimir o valor. Depois eu só coloco uma quebra de linha. Eu dei o vardump anteriormente, vou dar novamente o vardump, porque eu ainda preciso apresentar alguns detalhes para vocês. Eu estou imprimindo o ID, quero imprimir o nome e o e-mail. Vou ter o nome, a coluna nome, já altero, nome do usuário, depois eu tenho o e-mail, e-mail do usuário, e agora, como que eu posso imprimir essa quantidade? Como que eu faço isso? Primeiro eu coloco aqui um HR, só para colocar um traço. E agora, como que eu faço para resolver isso? Vamos ver, atualizo, eu imprimi o ID, nome e e-mail. E a quantidade, como que eu vou imprimir? Para imprimir o ID, eu utilizei esta posição. Para imprimir o nome, eu utilizei esta posição. E-mail também esta posição, conforme podemos conferir neste local. E agora, referente à conta, como que eu vou imprimir? Alias, apelido. Eu atribuo um apelido. Então, por exemplo, quantidade de venda? Não, quantidade de compra. Utilizo agora este alias. Primeiro dou um vardump para vocês verem, agora quantidade de compra. Não está mais aquele count conforme estava anteriormente. Então, neste local, eu utilizo este alias, quantidade compra. Coloco quantidade de compras. Quantas vezes o usuário realizou a compra? Atualizo, usuário 6 vezes, usuário 2, 7 vezes, usuário 4, 5. E este vardump eu já posso comentar, deixo para vocês. E também eu posso ordenar pela coluna, então eu coloco order by, eu quero que ele ordene pela coluna nome do usuário da forma ASCII, ele vai trazer na ordem alfabética. Será que vai ocorrer isso? Certo? Primeiro C, G, J, K, M. Retornou na ordem alfabética e não pelo ID. Não está retornando pela ordem do ID, e sim pelo nome, a primeira letra do nome. Desta forma, eu apresentei para vocês como buscar dados em uma tabela relacional. Eu tenho a tabela relacional e, através dessa tabela, eu posso indicar quantas compras um determinado usuário realizou. E assim você pode utilizar N funcionalidades. É claro, aqui eu apresentei em relação ao usuário e compra, mas no tutorial anterior eu havia setado que seria apresentado como implementar o usuário e, em seguida, quantas vezes o usuário acessou uma determinada aula. A mesma ideia que eu implementei usuário e compra, aqui você pode implementar usuário, acesso e aula. Inclusive, agora vai ser essa a sua tarefa, utilizar como base o que eu implementei nesse tutorial e implementar essa parte aqui, indicar quantas vezes um usuário acessou uma determinada aula. Essa é a sua tarefa. Finalizou esse tutorial, você vai implementar essa tarefa. É importante que você implemente, assim você treina e aprende melhor como utilizar o Group By e como o mesmo funciona. Só não esqueça de dar o like no vídeo e também, se você não está inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações dos próximos tutoriais. Então, agora eu aguardo você no próximo tutorial.